beleza? Eu sou o Di, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da Romance Doll TV. Eu tinha falado o quê? Né, esse domingo aí, sem One Piece, desse hiato repentino, mas esse vídeo eu tô querendo fazer há muito tempo. Vocês já viram pelo thumbnail, né? Estamos no segundo Dios Conversa e o convidado do papo hoje é o Bruno Moss. Bruno Moss é o escultor profissional que em 2017 participou do World Figure Coliseu, né? O concurso da Banpresto de figures, cara. Então ele participou da primeira versão internacional do concurso e ganhou o prêmio popular com a Shira Rocha que ele esculpiu. Então eu e o Bruno, a gente está para ter essa conversa sobre como foi participar do concurso, como que encontraram ele, o processo dele de esculpir a figure, né, a inspiração que ele teve há muito tempo e finalmente a gente conseguiu sentar para bater esse papo e acho que ficou muito, muito legal. Figure, né, é um assunto que eu me amarro e escultura, assim, eu acho algo de outro mundo. E poder conversar com o Bruno sobre isso, ainda mais alguém, sabe, que é um escultor profissional que participou de um concurso assim de peso, foi muito legal. O papo ficou bem longo, do jeito que vocês sempre pedem para deixar aí, mas está muito maneiro. Eu sei que alguns também vão ver esse vídeo como se fosse um podcast, mas em vários momentos durante o vídeo, quando o Bruno falar de alguma coisa, de algum escultor, de algum figure, de algum outro trabalho que ele fez, vai aparecer as imagens ou até mesmo um vídeo de tudo aí que ele está falando no nosso bate-papo. Então é isso, quero agradecer ao Bruno mais uma vez, quero pedir para vocês, né, participarem, irem nas mídias sociais do Bruno, né, seguirem ele, conhecerem o trabalho dele, o curso de escultura dele, e garanto aí que quem seguir ele vai ter surpresas boas. Então assistam o vídeo aí, o papo ficou muito legal. Obrigado ao Bruno mais uma vez e simbora aí para essa segunda edição do Dios Conversa. Bruno, seja muito bem-vindo aí ao Dios Conversa, cara, finalmente, eu tô desde 2017 para a gente ter esse papo e eu tô muito feliz de você estar aqui, cara, sério mesmo, obrigado por ter aceitado o convite, que eu acho o seu trabalho muito maneiro e estou muito curioso para saber como é que foi essa parada de participar lá do concurso da Banpresto, né? Foi em 2017 mesmo, não foi? Final de 2017? Foi, Felipe. Obrigado aí por convidar. A gente está se falando desde 2017, na verdade. Pois então, cara. Esse ato aí de, sei lá, quase 3 anos, né? Pois Só agora que rolou. Demorou para vingar, mas o que importa é o que está acontecendo. E, cara, se apresenta aí para a galera, se alguém não conhece seu trabalho, fala da sua escola. Pô, acho teu trabalho muito maneiro e quero ajudar aqui, nem que seja um pouco, meu canal é modesto, né? Mas a divulgar aí. Então, lança braba, cara. Fala, o espaço é tudo. Eu já tenho escola há alguns anos. O que eu gosto mesmo é de ensinar escultura tradicional, né? É o que me completa, eu falo assim. Que nem a gente vê nos personagens, cada um tem alguma característica especial. Eu falo que a minha não é nem só modelar, é ensinar modelagem, assim. Maneiro. Então, isso que eu gosto muito. Onde fica a escola, presencialmente? É São Paulo? Isso. Agora, nesse ano, 2019, até o pessoal fala que foi meio presciência, mas eu encerrei em 2019, aliás, 2019 não, 2020, né? No final de 2019, eu encerrei os cursos presenciais, eu tô só com online. Você realmente preveu aí tudo que ia acontecer. Parece que foi previsão mesmo, mas a realidade é que eu estava enxergando que no ensino online tinha muito mais vantagens, não só para eu ensinar, mas principalmente para o aluno aprender. O pessoal do presencial sofre muito com atraso, com trânsito, condução, e aí eu sempre tive bons alunos, e aqueles alunos que queriam ser bons, mas por conta disso não conseguia, por isso que eu extingui curso presencial e eu acredito mais nos cursos online. O pessoal do online consegue estudar muito melhor, eu consigo dar mais assistência, né? O pessoal estuda mais, inclusive. No presencial, o pessoal estudava lá 3 horinhas na semana e não via mais nada de escultura. Agora o pessoal faz seu horário, né? Em casa você estuda quando você quiser. Sim, só ter as aulas.
Mas é isso, assim, a gente está aqui em São Paulo e eu dou aulas, ó, eu dou aulas de artes, assim, né? Artes eu digo porque eu comecei desenhando. Eu falo que não é pré-requisito nem nada, mas eu comecei desenhando porque, sei lá, que nem a gente até falou um pouco antes aqui da live, né? Pô, Sim, desenhar todo mundo já pegou e desenhou quando era criança. Você pega um mangá, um quadrinho, exatamente. você copia, né? Eu comecei assim também, cara. Mas eu queria até antes fazer quadrinhos, né? Fazia mangá com os amigos, fazer umas coisinhas assim. E eu comecei dando aula de desenho. Com uns 18 anos, mais ou menos, eu já comecei a dar aula de desenho. Eu, no começo, dei aula, assim, numa escola que eu estudei, de curso livre, Maneiro. né? E aí, eu percebi que eu gostava muito de passar o que eu sabia. E aí, daí foi deslanchando. Eu fui estudando escultura até depois abrir minha própria escola. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. Claro que aí, já que entramos na escultura, né? Como que eu fui para a escultura? Você desenhava, né? Eu meio que eu percebi que as histórias em quadrinhos eram muito engessadas, apesar de eu gostar. Meu, você tem que desenhar o que os caras mandam. É muito difícil você entrar fazendo o que você quer. Mangá, então, Sim. putz, é impossível, você tem que ser nipônico, assim. Tem que estar lá no negócio dele. Realmente é muito difícil para um estrangeiro entrar no mercado de mangá. No de comics é até o mais fácil, né? A gente tem vários exemplos aí. Mas no de mangá realmente é muito mais difícil. Exato, e tudo isso deu uma certa desmotivada, mas eu já estava em crise no desenho, porque eu sempre quis que o desenho saísse do papel. Eu sempre tentava fazer o personagem assim, tipo, esticando a mão, o pé. Por isso que, inclusive, no One Piece, isso é uma das coisas que eu mais gostava no mangá, que ele fazia isso de uma forma incrível, Eiichiro Oda, né? Tipo, você olha assim e fala, caramba, tem muita fluidez Sim, esse mangá. é realmente um mangá incrível. Eu não quero puxar sardinha, né? Porque é o meu Não, favorito. é Mas o Oda incrível. manda muito em perspectiva, em dinamismo, fluidez, como você falou, é um traço bem rico, assim. Sim, muito rico, os personagens muito originais. E aí, quando eu via mangás, quadrinhos que tentavam fazer isso, eu ficava cada vez mais empolgado para, de alguma forma, tentar tirar o meu desenho do papel. E eu encontrei isso na escultura. Eu sempre colecionei, desde os 11 anos eu me considero colecionador. Só para você ter uma ideia, eu tenho até hoje, como é que fala? Kinder Ovo, eu tenho até hoje essas coisinhas de criança, assim, o Sim, pessoal sim. fala. Mas é porque é coleção, assim, eu fui me considerando colecionador, e aí depois é natural você acabar querendo fazer seus próprios colecionáveis. Não só de personagens que existem, que você gosta, quanto também invenções suas, ideias suas, né? E aí que eu me encontrei na escultura. Hoje em dia eu já não desenho mais tanto, mas eu já tenho uma ideia, eu já esculpo direto, assim. Mas Caraca. porque e é isso que eu passo para os meus alunos. Você não precisa aprender a desenhar para modelar. Você já pode simplesmente modelar direto, mesmo que você não saiba desenhar. Não tem pré-requisito. Até você comentou, poxa, mas é algo meio. Parece ser algo meio fora do comum, né? Parece que eles têm um superpoder. Na minha visão de leigo cara. Eu lembro, sei lá, quando eu brincava com a minha filhada e tal, de massinha, e você consegue fazer o equivalente de um boneco de palito, mas, sei lá, você dá detalhe, dinamismo, sabe? Às vezes eu vejo assim, sabe, você vê um personagem de mangá, ele é 2D, e aí você vê como o escultor conseguiu dar vida ali em 3D, em todos os detalhes. Eu viajo muito em figure, assim, porque eu fico olhando e falo, caraca, faz todo sentido. Você olhou assim, assim, e tá tudo bonitinho, sabe? Acho muito doido, eu acho um super poder mesmo, sabe? É muito maneiro. Como eu procurei desenvolver um método, né, para passar para os alunos, eu sempre pensei isso. O cara vai pensar que é algo impossível, que ele não vai conseguir, que é super difícil. Então a gente tem que fazer parecer fácil, que para mim realmente, para mim é fácil, porque eu desbloqueei isso. E através disso que eu procuro passar para os alunos, eu falo, não é difícil, é só você seguir um passo a passo, aplicar um método, você consegue modelar. Pô, a maior parte dos meus alunos não sabe desenhar, não tem nada de dom artístico, nem nada disso. O pessoal
é o quê? Trabalho em escritório, pessoal, sei lá, por exemplo, engenheiro, estudante, um monte de coisa variada, assim, médico até, enfim. Pessoal trabalham pra caramba e fazem isso no hobby. E o pessoal aprende, o pessoal faz um trampo fantástico, você vê. Maneiro, maneiro. Então, o seu método funciona mesmo. Fica aí É, a dica para a galera que quiser fazer o curso contigo. Inclusive, suas redes aí, o seu site também. Tá tudo aqui na tela já para a galera que quiser ver. E sim, sim. manda abraço aí com o Bruno. Mas, Obrigado, Bruno, Felipe. o que eu queria te perguntar mesmo, que é o assunto do vídeo, porque né, aqui no canal tem que ter a ver com One Piece um pouquinho. Ah, claro, a principal. Cara, o concurso lá da Banpresto, o Figure Coliseu, né? Que você participou em 2017. Cara, como é que foi isso? Como te encontraram? O que você pode falar aí? Como é que... Conta tudo do começo, por favor, que eu sempre achei essa história assim, muito incrível. Falei, caraca, o brasileiro participando, meteu o Figure da Shira Roche, saca? Muito maneiro. Então, conta aí como foi, por favor. Oh, cara, foi assim. Eu estava em 2017, basicamente, entre uma aula e outra, assim, lá da escola. Eu entrei no Facebook e na época, assim, era inclusive outra dinâmica de Facebook, Instagram. Eu não mexia muito bem ainda com essas redes, mas eu tinha lá. Aí eu, às vezes, olhava os pedidos de inbox, né, de direct, enfim. Aí tinha lá um japonês falando inglês comigo, eu vi que era japonês pela foto. É engraçado que, assim, logo de cara eu falo que eu achei que era muito fake, porque o cara tava fantasiado de Luffy, né? Aliás, desculpa se eu falo errado, eu lia no mangá Ruffy. Meus amigos americanizavam tudo, falavam Ruffy. Depois eu vi que o certo era Luffy. Aí eu não sei se é Luffy, Ruffy, Luffy. Cara, ó, Chapéu de palha. tem uma galera que está até bolada comigo. Como eu sempre li o mangá praticamente todo em japonês, eu só falo Luffy, né? Mas a galera mete o Luffy mesmo e tá de boa, não tem problema. É o Luffy, tá tranquilo, a gente sabe quem é. Eu prefiro Ruffy também, porque eu lia, quando eu li o mangá da Conrad, era com R. Eu não sei agora. A galera que começou realmente com a Conrad, que conheceu o One Piece por lá, talvez tenha sido difícil fazer essa transição, né? Porque essa questão do japonês, no som não tem o L, né? Não consegue pronunciar o L. Mas a romanização oficial do nome mesmo é com L. Mas se você for ver o anime no original japonês, eles não pronunciam o L. Então você falar Luffy, tanto faz, né? Tem uma galera que implica bastante com quem fala Luffy, mas problema deles. Mas então, esse japonês, ele tava de Luffy, né? E eu pensei que é um cara vestido de Luffy falando comigo em inglês. Aí ele falou, existe o BWFC, né? O Banpresto Figure Coliseum, né? E a gente tá, nesse ano de 2017, abrindo para o mundo. E a gente queria te convidar para participar, você topa? Aí eu pensei, mano, isso deve ser pegadinha, é fake. E pior que assim, esses caras, eles não têm um perfil assim, tipo um LinkedIn para eu entrar e ver se o cara é confiável. Ele passou um link, aí eu vi que aí eu entrei no link e eu comecei a olhar, eu falei, pô, o negócio é sério mesmo, né? Eu não sabia. Mas quem era esse cara exatamente? Esse cara, não sei se eu posso falar o nome dele. Então é melhor não, mas ele é envolvido com a Banpresto. Sim, ele é um agente da Banpresto, né? Ele é o cara que agencia os artistas com a empresa. Ou pelo menos os artistas internacionais, porque assim, depois eu descobri, a Banpresto, eles têm os artistas deles, do core deles, né, que são da casa, e tem os artistas convidados, que no caso eu fui um artista convidado. E esse cara agenciava, ele intermediava toda a conversa, toda a avaliação, tudo ele intermediava, assim, ele era o meu elo com a empresa. Desde o primeiro contato até quando acabou o prêmio e tudo mais, ele foi meu contato. Então, assim, esse cara entrou em contato comigo, ele falou, gostei muito dos seus trabalhos, tem concurso. Ele me passou o link, eu achando que era tudo fake, olhei lá, falei... Meu, parece que o negócio é quente. Porque
2017 foi o primeiro ano internacional do concurso. Né? Foi. Eu não conhecia o concurso. Eu sabia que existia a Banpreço, eu já, por colecionar, sabia. Existe a Banpreço, é uma empresa que faz personagens de anime, Dragon Ball, One Piece, foda, legal. Mas eu não sabia que tinha uma competição. Aí, no que ele entrou em contato comigo, ele falou: você pode participar de Dragon Ball ou de One Piece. Eu falei, eu que escolho. Você que escolhe, você tem carta branca. Você escolhe o personagem que você quiser, dentre esses que a gente tem disponível. Aí eu, velho. Então, na hora de escolher o personagem, não foi, tipo, totalmente carta branca, assim. Foi, tipo, eles te deram uma seleção de quantos, mais ou menos? Eles dão uma seleção. Na verdade, isso que eu achei foda. Porque, assim, o Dragon Ball era aquela coisa. Tinha uns 30, 40 personagens, mas 10 era Goku. 10 versões diferentes do Goku, né? E não era assim, Goku, se escolhe a forma que você quiser. Não, era Goku Super Saiyajin era um personagem, Goku Super Saiyajin 2 é outro personagem. E assim vai. Então só de Goku tinha uns 10. E por aí vai. Então Goku tinha muito repeteco, né? Mas tinha os principais mesmo. Só que não tinha nenhuma personagem feminino. Isso foi um ponto decisivo. Pra eu escolher entre One Piece e Dragon Ball. One Piece... Só rapidinho, só dando um spoiler, porque o site do concurso ainda está no ar, né? E aí tem o seu perfil lá, eles diz que você escolheu a Shira Rocha justamente você estava numa fase de esculpir personagens femininas, né? Sim, mas exatamente. A Shira Rocha era a única feminina que tinha nessa seleção ou não? Não. Logo de cara eu dropei Dragon Ball porque eu queria fazer realmente uma personagem feminina. Então eu falei, não, eu gosto muito de Dragon Ball, putz, Dragon Ball é foda. Depois eu até posso falar meus animes e mangás favoritos, mas eu gosto de Dragon Ball, mas, puta, logo de cara eu falei, eu queria fazer uma personagem feminina, cara, e não tem nenhuma de Dragon Ball disponível, não tinha nenhuma. Então, fácil One Piece. One Piece já provavelmente seria a escolha que eu faria, porque eu acho os personagens muito mais originais. One Piece eu acho que é que eu não acompanho tanto coisas novas, né? Mas eu acho que eu posso dizer, sem puxar saco nem nada, que o One Piece é um mangá que tem os personagens mais criativos. Eu acho o Eiichiro Oda muito criativo. Ele tem muita criatividade, muito carisma nos personagens. E eu falo isso com propriedade porque eu sou character designer, crio personagens, e é incrível, assim, ele é muito original. Até naquelas coisas que ele fala, isso aqui eu copiei o Eminem para fazer o Enel, ele fala umas coisas assim. Isso eu acho super legal isso, mas enfim, então já ia escolhendo, provavelmente já estava tendencioso a escolher One Piece, mas aí quando não tinha feminino em Dragon Ball, eu falei, é One Piece. One Piece tinha 12 personagens só. 12 só? Caramba, é bem só, pouco. Muito pouco, até do bando do Chapéu de Palha não tinham todos, não tinha o Sop, não tinha, eu falo o Sop, mas acho que é o Sop, né? Não tinha o próprio Frank, o Brook, não tinha o Chopper, puta, um dos que eu mais gosto, porque ele vira um Hulk, eu falava, brincando, né? Tipo, não tinha boa parte deles. Aí, o que tinha de feminino, né? Que é o que me interessava. Tinha a Shira Hoshi, tinha a Boa Hancock e tinha a Nami. Meus personagens favoritos eram de One Piece. Zoro e Nami. Logo de cara eu não ia pegar o Zoro, uma porque eu queria uma personagem feminina, outra porque eu falei, vamos escolher Zoro. Vamos escolher. E era isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, não podia fazer o mesmo personagem? Podia, né? Tanto que eles chamaram... Um cara fez um Zoro, eu lembro disso. É o que ganhou um dos prêmios, inclusive. Depois a gente fala dos prêmios. Mas podia ter um concurso só repetir. Mas óbvio que eu acho que eles não iam querer muito isso. Exatamente. Eles até davam uma... tal, que nem eu tinha o Mihawk, por exemplo, que é outro personagem que eu gosto. Aí eu até fiquei, putz, Mihawk seria da hora, mesmo que eu queria fazer personagem feminino. Mas aí o agente comentou, você pode escolher quem que você quiser, mas já tem um cara que escolheu o Mihawk. Sabe, eles davam essa, assim. Né? E aí eles até falavam, inevitavelmente vai acontecer comparação, sabe? Eles dão uma direcionada, mas eles deixam você livre. De qualquer forma, assim, minha personagem feminina favorita é a Nami. Só que eu não escolhi ela porque eu falei, a Nami, ela também pode ser escolhida, tanto que ela foi escolhida, porque ela é uma personagem muito conhecida. E eu queria uma personagem mais obscura, assim, uma personagem não tão conhecida. Aí ficou a Shira Rocha e a Boa Hancock. Eu ia escolher a Boa Hancock.
Eu só não escolhi por um motivo. Qual foi? Não poderia ter mascotes. Então não podia fazer lá a Salomé, a cobra. Você não ia poder fazer. Que doido, não que, podia. que regra Não podia. estranha, né? Porque é parte da personagem. Eles tinham umas regrinhas muito chatas. Essa regrinha, assim, até desculpa se o pessoal da Vampiresta um dia assistir, mas essas regrinhas eram meio chatas. Essa de não poder mascote era chata. Não podia ter diorama, né? Não podia, por exemplo, ter muito cenário. Tanto que essas bolhas que eu fiz aqui, eu briguei por essas bolhas. Caraca! Foi. Mas não podia ter cenário, era muito simples. Eles até explicaram, porque esse é um colecionável barato, né? Então a gente não pode fazer uma coisa tão luxuosa. Mas a minha ideia, inclusive, era assim: eu queria esculpir a Boa Hancock com trajes de geisha, fazer lá o guarda-chuvinha típico nipônico, e a serpente, né? Esse é o nome dela, e tipo enrolando nela, assim, ia ficar uma composição super bonita. E você tinha liberdade assim para mudar o figurino porque você já estava praticamente meio que prevendo. Eu sei que você não está acompanhando o mangá atualmente, a tendência deles irem para o país de Wano, que é o Japão de One Piece, e agora o que mais está tendo é merchandising com milhões de personagens que não vão aparecer nesse lugar, todos vestidos de kimono, geisha, etc, sabe? Você ia antecipar um negócio assim. Olha só. Um ano e meio, praticamente. Assim. Eu tinha essa liberdade. Ó. Eles só assim, você tem liberdade de fazer designs antigos, misturar um design, contanto que não seja muito brisa, assim, muito viajado. Eu só não podia fazer essas regrinhas e não podia fazer um estilo realista. Eu tinha que respeitar eles chamam de original design, né? Eu não podia fazer uma Nami, um personagem acadêmico, eu tinha que fazer eles no estilo do mangá. No máximo eu poderia explorar em texturas. Tinha esse limite, esse meio termo. Eu podia fazer mais simples ou com mais texturas, mas ele tinha que ser fiel ao mangá, ao anime. Tanto que uma coisa ou outra teve de mudança, né? Porque eles falaram, você tá indo para uma linha um pouco mais clássica, esses são os traços, né? Eles são bem exigentes na correção, né? Mas era válido fazer outras roupas, era válido sim. E era a minha ideia, só que não podia mascote, então ficou a Shira Roche. Mas assim, você fala, sobrou a Shira Roche? Não sobrou. Porque eu já logo de cara achei, puta, que foda, ela é uma híbrida, é uma sereia, eu gosto também de criatura, então, perfeito. E o cabelo dela eu acho incrível, o volume de cabelo dela, eu adoro fazer cabelos. Então, eu falei, essa personagem vai dar uma figura legal. Minha esposa também, ela sempre esteve comigo, e que nem eu falo, minha esposa é o gênio por trás de tudo. Ela olhou para a Xerox e falou, nossa, essa personagem é linda, ela não conhece One Piece, né? Ela falou, escolhe ela, né? E aí, casou o útil com o agradável, né? Ficou sendo a Shira Roche. Bem maneiro. E pior que a Shira Roche também tem um mascote, né? Que é o tubarãozinho. Tubarãozinho não, um megalodon, né? Um tubarão enorme, mas, né? Que se dane, ele não é tão importante quanto a Salomé para Hancock. Mas bem legal isso. Tinha regra de tamanho também, tanto que a primeira coisa que eu falei, ela é gigante, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí eles falaram, limite 18 centímetros e meio. Tudo aqui tem que ter 18 centímetros e meio. Aí eu falei, tá bom. Porque que escala que é, né? Eu falei isso, ela é muito maior que os personagens, né? Então ficou isso, assim, eles dão tamanho para você. Não pode, e tinha um mínimo também, eu não lembro quanto que era o mínimo, porque eu, como gosto de fazer escultura grande, dá para ver por essas do fundo, por mim eu faria uma de 40 centímetros, assim, eu acho que ia ser muito louco. Mas tinha tamanho limite também, aí eu falei, vai ser o máximo que der. Caraca, 18 centímetros é um bom figure, é um tamanho considerável. 10, né? É um para 10. E até assim, quando eu comecei mesmo a modelar, não existia Iron Studios, não existia Banpresto. A Bandai sempre existiu, mas, putz, Bandai. O que a gente lembra de Bandai? Aquelas figuras duronas de Dragon Ball e os diecast de Saint Seiya, né? Então, não tinha figura assim. Então, assim, eu ia muito procurando uma coisa ou outra. Uma coisa que vai linkar com o que você perguntou de como você encontrou foi um cara que eu considero ele, assim, indiretamente um mentor meu,
que é um cara que competiu por One Piece. Ele é o Eric Sosa. O Eric Sosa, ele é um mega escultor, ele já esculpiu para grandes empresas, Kotobuki, a própria Banpresto, né? E ele participou de Dragon Ball, ele fez o Cell, inclusive, né? Eu até fiquei feliz porque eu falei, não vou competir com o Eric Sosa, que bom. Mas... Nesse mesmo ano, em 2017, ele estava no Dragon Ball. Mesmo ano. E a gente tinha conversado um pouco só por internet, mas, cara, foi bizarro que quando eu cheguei, assim, falando do pouco do evento, né? A gente teve uns 8 meses para fazer a personagem, e a final do evento ia ser na New York Comic Con. Eles pagaram a viagem pra gente, tudo, e lá no painel, lá ia ser a apuração. E o Eric Sosa aí também estava concorrendo, então eu pensei, que legal, ainda vou encontrar um dos caras que me inspirou a ser escultor. Eu vi uma vez uma live dele, ele fazia tipo umas lives às vezes por Hangout, muito tempo atrás. E ele me deu muito insight de, é legal usar tal massa, tal material. Eu usava argila na época, argila terracota de fazer vaso, né? Não serve para fazer isso. Então esse cara foi muito importante, eu encontrei, na verdade ele me encontrou lá, a gente estava no hotel, aí alguém bateu assim nas minhas costas, eu virei, e era o Eric Sosa, e ele falou para mim, ele virou e falou, hey man, you already won, porque a minha votação estava muito elevada, assim, eu estava em primeiro da votação. Na votação popular, né? Na votação popular. Eu lembro que fiz campanha para você lá no Face. Obrigado, ajudou bastante. Fandom brasileiro compareceu. E aí eu conheci ele e foi foda, tipo, eu confesso que esse negócio da competição, de ganhar ou não, só de participar eu tava muito feliz, porque, é o Brasil que tá participando, putz, isso foi muito legal. Mas quando eu comecei a ver que eu tava subindo nos votos, começou a bater um sangue nos olhos, cara. Mas, voltando só um pouquinho, você falou que você teve 5 meses para fazer a escultura. Foi uns 8. Foi 5 realmente, foi 5 de modelagem, assim, que eles dão, então tem um prazo bom. E aí mais uns 3 de finalização, assim, que aí eu tinha que mandar a peça para eles lá pro Japão, despachar para eles pegarem a peça mesmo em mãos, fazer a avaliação, mandar de volta com correções. Então, eles davam os pitacos no seu trabalho, assim. Sim, eles tinham assim um schedule, assim, né, um organograma de, semana tal, você manda foto para fazer a avaliação. Aí eu mandava foto, eles, tá legal isso aqui você pode melhorar, não sei o quê. E assim vai, coisas pequenas assim para ajuste. Mas aí no final eles querem pegar a mesma peça, avaliar e mandar. E como você falou, esse tempo foi tranquilo para você, assim? Foi, inclusive teve um mês que eu fiquei parado, assim, eu fiquei esperando, porque eles estavam pendentes, pelo que eu entendi, assim, eu aprendi muito, inclusive, com esse projeto, foi o meu primeiro projeto para uma empresa internacional. Eles falaram assim, a gente é a Banpresto e tal, mas o licenciador, o dono dos direitos autorais de One Piece é outra empresa. Então, é essa empresa que vai ver se a personagem está adequada para ser lançada. Então, tinha aí uma terceira empresa, um terceiro personagem, aí, entre aspas, que estava pendendo a aprovação. Entendi. E essa empresa que é dona dos direitos estava avaliando todos os do concurso e outras peças normais que iam saindo no mercado. Então, era muito serviço, por isso que eles deram uma atrasadinha, assim, mas estavam dentro do planejado deles, né? Sim, e antes da gente começar a gravar, você me falou que você parou de ler One Piece quando parou de sair aqui da Conrad e tal. Você gosta muito do mangá, ninguém vai te julgar por isso, porque você não está lendo mangá atualmente. Mas, por exemplo, aí você, por exemplo, conheceu a Shirahoshi pelo material que eles te deram? Ou você já sabia quem era a personagem? Como é que você fez? Você foi estudar o mangá depois para fazer figure? Como é que foi? Foi assim, basicamente eu deixei de ler porque a Conrad faliu, né? Acho que algumas pessoas talvez se identifiquem com isso, mas nesse caso, realmente não tinha chego ainda na fase da Shirahoshi, né?
Então, como que foi? Eu já sabia que a personagem existia porque via coisa de internet, via grupo, via o pessoal falando. Que da hora, eles vão para um lugar que tem sereias, né? Que bacana. Então, eu já sabia, pô, ela é uma princesa e tal, ela é meio chorona, passa uns perrengues. Eu fiquei sabendo superficialmente da Shirahoshi. Mas eu falei que da hora, né? Eles têm uma saga com sereias, né? Até então, minha saga favorita era o Reino de Alabasta lá, né? O Crocodile era um dos meus vilões favoritos. De muita gente. Crocodile ainda arrasa corações. Sim, e já tinham figuras fantásticas dele. E até foi aquela coisa, algo difícil vai ser superar essa saga, né? E o Oda é muito criativo. Então, o que eu fiz depois foi realmente pesquisar, procurar ver alguns episódios, ler um pouco, saber como é que é em detalhes a Shirahoshi, né? Tanto que até eu fiz uma coisa que para alguns fãs mais puristas assim, pode parecer um pouco uma heresia, mas eu quis fazer isso porque eu quis, é aquilo, cara, quando você cria algo assim, em cima de um personagem existente, você tem certa liberdade. Eu quis fazer ela num momento meio feel good, assim, porque, ela passa uns perrengues muito foda. Então... Ela ficou trancada 10 anos numa torre, ela realmente é bem sofrida, assim, ela é muito tímida, muito... Né, é muito contraída. O Luffy chama ela de fraca Roche, né, de chorona também, porque ela não para de chorar. Realmente eu vi um pessoal de grupo de One Piece chamando ela de Chora Rocha aqui no Brasil. Chora, né? Rocha, tem Chora Rocha, Foge Rocha. Tem um capítulo do mangá que é chamado de Foge Rocha, que é só ela fugiu da arca lá. Justamente. Tem na animação, eu falo animação, no anime, né? Tinha também. Que, cara, eu tenho uma coisa com anime que, assim, eu achava o mangá fantástico. Inclusive, eu gostava de ler tudo do mangá, e até aquela sessão FSP. Puta, é fantástico. O Eiichiro é um gênio. Mas quando eu fui ver o anime a primeira vez, eu não gostei, eu achei duro. Eu lembro que tinha uma cena que era do Sanji, ele dava aquele golpe Chun-Li dele, né? E... Nossa, aquilo lá eu viajava no mangá, nossa, eu via o movimento, eu podia jurar que eu via o movimento. Você é dos meus, cara, porque eu também tenho uma birra muito grande com o anime de One Piece e quando eu vejo a arte de mangá em geral, eu sou mangazeiro, eu vejo as coisas se mexendo também, saca? Tipo, é muito Exatamente. vivo. E no anime não tinha isso, parecia flash, sabe? Exato. Um frame aqui e ali acabou, né? Então, nossa, o anime eu nem acompanhei porque foi uma dessas. Apesar que eu assisti o anime até o Don Creek lá, sabe? Bem no comecinho, mas. Não, eu falei, o mangá que é foda. Mas então, aí, realmente, voltando a tirar hoje, fui atrás, procurei me inteirar mais, e eu quis fazer ela no momento filme porque ela passa esses perrengues. Aí já até teve um cara que criticou, falou, pô, é muito bonita a sua Shirahoshi, mas ela tá muito feliz. Eu falei, cara, é essa a ideia, ela tá sempre muito triste, muito down. Eu queria fazer ela num momento solto, um momento de superação. Ela tem momentos bons, pô. Mas e tinha figuras dela muito sérias, assim, com um olhar muito tenso. Eu achava ela muito linda, muito fofinha, assim, o rosto dela. Então eu queria passar essa beleza pura dela, né? Na atitude dela. Foi isso, assim, uma das coisas. Vendo como ela era, eu quis fazer, entre aspas, diferente, né? É um negócio autoral, pô. Tu que esculpiu, tu que fez. Exatamente. Porque eu falei, é mais do mesmo se eu fizer ela meio down, assim, se eu fizer ela chorona, sabe? Eu queria fazer ela como se estivesse meio que no fundo do mar, por isso das bolhas, né? O cabelo se mexendo, ela meio que, sabe, como se ela tivesse terminado de dar um giro, assim, no mar. Uma coisa bonita de se ver. Inclusive, uma ideia para essa peça era que essas bolhas fossem translúcidas, para caso o colecionador quisesse, ele podia colocar um LED. E aí ficava uma base brilhante. Eu fiz essa base, inclusive. Só que, óbvio, eles falaram, não vai poder ser comercializado, porque vai sair muito caro isso daí. Faz sentido, faz sentido. Pois é. E o cabelo dela, eu acho que você fez muito maneiro, assim, e foi a parte que deu mais trabalho ou não? Tudo dá o mesmo trabalho? Como é que é? Cara, o que deu mais trabalho
trabalho, assim, foi fazer essas escamas, porque são muitas. E é escama por escama que eu faço, né? Então, as escamas aqui deu um trabalho. O cabelo, cara, esse cabelo eu fiz em um dia. Então, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto, então eu faço assim, com muito prazer, sabe? Eu acho que o que mais deu trabalho foi as escamas mesmo. E, eu falei, eu gostaria de ter feito algumas coisas que no fim das contas não deu, né? Eu queria ter feito esse efeito da bolha. Talvez o que deu um pouquinho de trabalho foi que no começo eu achei que ele ia ficar muito pesado, mas eu consegui fazer um lance de equilíbrio. E eles têm uma coisa que eles falam assim, a gente pode criar uma coisinha para deixar ela em pé, né? Eles sugerem muito uma coisa assim, por exemplo, que você pegue, sei lá, uma coisa, eles comercializam isso no boneco. Eu tenho os figures com isso. Eu acho isso muito zoado. É porque tira um pouco da imersão da coisa, né? Você Exato. vê que só tá em pé por causa daquilo ali. Tanto que, assim, a figura do Zoro, que estava na competição, quando os caras, assim, a gente mandava um sketch, né, um desenho, ou podia ser uma montagem, ou você podia pegar, vou fazer ela nessa pose do mangá, você tinha que mandar a sua ideia em papel para eles, né? Uhum. Tanto que tinha um chinês que é o que fez a Nami, ele não sabia desenhar, pelo que eu entendi, ele fez umas fotomontagens, assim, né? Mas, enfim, aí eu desenhei, né, como eu desenhei a pose da Shirahoshi do zero, mandei para eles. Aí o cara do Zoro, ele fez uma pose fantástica pro Zoro. Eu falei, nossa, que foda. Só que ele fez uma modificação. Na modificação final, ele fez o Zoro com um palito enfiado em um lugar não muito confortável, se é que você me entende. E, aquilo me incomodava demais de olhar na peça dele. Eu só olhava aquele pau ali, aquele negócio. Porque ele queria fazer o Zoro pulando, não sei se você vê esse Zoro, e ele tá tipo, como se fosse dando um golpe com uma espada e fosse dar mais um segundo golpe, né? A ideia original dele era deixar ele preso pelo pé. Ele ia estar só levantando assim e com as duas espadas. Só que ele mudou, e aí, putz, se fosse a empresa, eu reclamaria. É que esse cara do Zoro, ele era um puta veterano lá da empresa, o cara que, sei lá, tá 200 anos na Banpresto, e ele faz detalhes muito bem, né? Então, você vê as espadas ou a roupa do Zoro nessa fase mais recente, que tipo, tem esse kimono e aí tem esse momento Shiryu dele que ele solta o kimono, né? Então, ele fez ele nessa fase, aí tem o kimono super bem detalhado. Enfim, o cara é foda. Mas a pose, só pelo fato do cara ter que ter um stand, né? Tem que ter uma paradinha, eu achei zoado. E os caras queriam colocar um pauzinho aqui para segurar o cabelo da Shirahoshi. Eu falei, não vai ter isso. Outra coisa que eu briguei com eles foi isso. Eu não quero que tenha isso, pelo amor de Deus. Eu vou criar um equilíbrio aqui, porque eles estavam com medo de que não ficasse parado em pé. Não ficasse em pé, entendi. Ela para em pé sossegado, assim. Uma das coisas que eu prezo é equilíbrio, assim, na escultura. E beleza, assim, mas eles não ligam para isso, né? Não ligam se tem uma paradinha ou outra, assim. Tanto que se precisar, pode, né? O Luffy aí da coleção, ele tinha dois, por falta de um, tinha duas paradas. Eu fiquei, para quê? E ficou um Luffy muito bem feito. O cara também fez um momento do anime, mas, cara, eu não gosto dessas paradas. Eu falei, eu exijo isso. Que bom que ficou do jeito que você queria. Sim, ficou, isso eu não posso reclamar. Assim, os caras respeitaram, me respeitaram, e assim, eu também respeitei eles, né? Outra que eu não queria, a gente chegou num bom consenso. Chegou num consenso. Você seguiu as diretrizes deles, eles seguiram o que você queria e ficou tudo bem. Uma coisa que eu fiz, que eu achei que iam reclamar, mas passou em branco, ou não sei, é que assim, isso me incomodou assim, 0,5% no traço do Oda. Olha, o pessoal agora vai me hatear. Às vezes, eu acho que ele faz as cinturas muito finas. Ele faz mesmo, e ele sabe que faz, ele não tá nem aí. Não, e eu acho legal, mas às vezes parece que ele faz rápido e às vezes fica muito exagerado. Então eu pensei, e é uma característica forte de One Piece, são as minas com os peitos grandes e a cintura muito fina. Então eu pensei, eu vou fazer a cintura um pouco mais natural. Se eles falarem alguma coisa, eu arrumo. Não falaram nada. Não, tá ótimo, ela.
mas ela, na minha opinião, se eu fosse fazer mais fiel ainda, eu teria que afinar um pouco mais. Nunca falei isso pra ninguém, nem pra eles. Mas porque eles não reclamaram, eu achei que ficava um pouco mais natural, ela com o abdômen assim um pouco mais meio termo assim. Mas isso, assim, isso não é uma coisa que, nossa, que bosta, traço do Oda, ele faz. Se eu fizesse que nem ele, assim, tão natural e tão original, eu tava feliz. A questão é que é aquilo, todo mundo critica alguma coisa, né? Essa é a minha única crítica ao Ishiro Oda. E o legal, cara, eu não sei se vocês souberam, ele tava no júri técnico. Sério, era o que eu ia te perguntar agora. Teve a votação popular, né? Aí a votação popular é o quê? Tipo, tu ganhou o prêmio de mais popular. Valia ponto a mais? O que tava em jogo nisso era aí? Assim, o Coliseu, o Vampires Coliseu, né? Eles fazem 2 prêmios. Um é Fan Award, né? Prêmio por fã, e o outro é por júri técnico, é tipo um The Voice, né? Então, no júri técnico é só a cúpula deles, é quem eles escolhem, que era basicamente quem era, o diretor da Banpresto, o Eiichiro Oda, que era convidado, e é o autor, né? Nada mais justo. Tinha lá um cara e acho que um outro diretor de arte da Banpresto. Enfim, eram tipo 3, 4 pessoas. Só entre eles. O júri popular era só votação e você também ganhava um prêmio. Eu digo isso porque são 2 prêmios separados. O cara de Dragon Ball, ele ganhou os 2. Caraca! O cara ganhou o técnico e o popular. E cada um tem um prêmio variado, né? Eles dão mais valor pro de júri técnico, mas dão um prêmio mais caro, né? Mas eles também valorizam o júri popular. Tanto que a minha Shirahoshi, eles falaram que os votos da Shirahoshi só da Shirahoshi em números, foram todos os votos de Dragon Ball. Brasil, cara, Brasil, fandom brasileiro. Deu algo em torno de 50 mil votos, assim, tipo, e deu o Zoro foi em segundo do Fan Award, né? Ficou uma diferença de 15%, assim, foi uma margem tranquila, assim. Então, assim, isso impressionou eles. Até um dos diretores lá da Banco, o diretor da Banco Preço, no final, era até um japonês meio engraçado, porque ele tava, tipo, ele parecia que usava umas roupas meio, tipo, Nino, assim, tipo, um sapatão enorme colorido, um blazer e uma camiseta de anime, assim. E aqueles cabelos de japonês. Aí, segunda vez que eu converso com ele, eu só falei para ele basicamente no final da competição e quando eu me apresentei. Ele era o Big Boss, né? Aí ele não falava nada de inglês, né? Ele tava lá com a tradutora, aí ele falou, cara, qual que é seu segredo? Sua votação foi esmagadora. eu até fiquei assim, você não conhece o Brasil, cara. Brasil. Isso é Brasil, pronto, acabou. Sim, minha esposa também, ela agitou muita gente, não só familiares, assim, mas tipo, muita gente. Teve vários fandoms, assim, você participou, teve gente de fórum de colecionável. Então, assim, Brasil foi pra cima. Sim. Então, assim, mas desculpa, pode falar. Não, eu ia falar e no júri técnico, eles dão um ranking, assim, quem eles acharam que foi melhor e depois ou eles só divulgam o vencedor? O grande vencedor? Infelizmente, eles só divulgam o vencedor. Só chega lá e pá, foi tal cara. Nem dão assim, o seu ficou melhor. Se não me engano, acho que até talvez tinha um ranking, mas eu não lembro se eles divulgavam. Mas acho que eles faziam um suspensezinho, assim, tipo, o segundo mais votado foi. O terceiro mais. Tinham 6, eles acho que falavam o segundo mais votado foi tal, o terceiro mais votado foi tal e o vencedor foi tal. Mas se não me engano, teve algo assim, eu não lembro. Mas já tava meio que certo que ia ser o Zoro o vencedor do Fan, né? Do Fan Award. E até falavam que o voto do Eiichiro Oda foi muito significativo, né? Valeu, parece que o voto dele era tipo pique quase metade, assim. Então. Faz sentido, é justo. Sim, eu até pensei que ele estaria lá em live, assim, presente eu sabia que não estaria, mas eu pensei que ele estaria em live, mas não, foi só tipo, ele tem dado entrevista
em TV japonesa agora, é muito recente isso, e ele ou aparece de costas, ou quando ele aparece, coloca uma cara do Ruffy, assim, em cima dele, sabe? E ele é muito engraçado, porque ele tá sempre de bermuda e chinelo. Ele é maravilhoso, assim, mas... Né, ele é muito simples. Só em algumas publicações antigas, assim, que ele já mostrou o rosto e tal. Mas acho que não é da cultura japonesa essa coisa de me mostrar, de ter a fama. Alguns autores gostam, né? Mas acho que a maioria é muito mais fechado nisso. Sim, sim. Ele é muito simples. Pegaram uma foto antiga dele até para colocar lá assim, ó, o Dati, né, e tudo mais. Mas ele não participou. Mas só de saber, cara, isso foi foda. Só de saber que o autor, o criador da personagem, viu a minha escultura, tá, não gostou dela a ponto de, puta, essa aqui avaliou, né? Deu nota, provavelmente, falou. Eu até brinquei comigo mesmo, falei, ele não deve ter gostado do quadril. Acho que ele falou, olha, ele não botou o quadril fino. Não vai ser esse aqui. Pode ter sido um pouco isso, talvez. Não sei. Talvez. Ou então ele gosta muito do Zoro. Eu pensei, puta, cara, se tiver. O Zoro eu só votaria por ser o Zoro, assim. Só por ser o Zoro eu já votaria nele, eu penso assim. Mas é porque eu me envolvo com o personagem nesse caso. Então eu não sei se ele vai por coisa técnica ou se ele voltou no que ele queria. O Oda sempre pareceu, pelo que eu via dele, muito. Eu faço o que eu quiser. Sim, com certeza. Eu sou assim mesmo. E aí você ganhou o fã, né? E o Zoro ganhou o técnico, né? E aí a premiação é legal, vale a pena, valeu muito a pena participar e tal. Nossa, cara, foi sensacional. Porque assim, teve coisa. Você viajou e tal, uma experiência por si só já muito maneira. Foi uma experiência muito legal. Participar da competição, assim, foi muito legal. Assim, o legal é que eles fizeram um documentário sobre a produção das esculturas, tanto de One Piece como de Dragon Ball. Você encontra até no YouTube. Inclusive, ó, um parceiro meu, que é o Salvador, ele fez um outro personagem de Dragon Ball. Foi 2 brasileiros, né? Foi eu para One Piece e depois convidaram o Salvador, amigo meu, para preencher o personagem para Dragon Ball. Então, era isso, assim. Então, teve essa entrevista, foi muito bacana. Teve lá, o stand lá, meu, eu achei maravilhoso o stand que eles fizeram. Eles fizeram, tipo, uns totens individuais, assim, com cada uma das esculturas. E em cima tinha sua foto. Tinha um telão enorme lá, ficava passando essas entrevistas nos 4? Acho que foi 4 dias de New York Comic Con. Fora que, assim, eles não só me pagaram para ir para lá, me pagaram também para aproveitar a Comic Con, assim, Comic Con lá de Nova York. Era até, na época, a segunda maior do mundo, mas sem puxar saco nem nada, assim, eu achei muito melhor que qualquer CCXP. e não só por eu estar no stand, mas porque eu conhecia essa cultura do americano para eventos lá, né? Isso foi muito bacana. Então, eu só tenho a agradecer a Banpreço, se eu não tivesse ganhado um periquito, assim. Eu ganhei da premiação, mas nem que eu não tivesse ganhado nada, assim. Só a experiência já foi muito legal, tudo isso, né? Bem legal, bem legal. E quando você esculpe, por exemplo, não sei se é só o seu processo, por exemplo, você sabia que a peça ia ser comercializada, né? Já sabia. Tipo, porque tem isso, né? Os 6 que participam, eles já venceram de alguma maneira, porque, pô, o figure deles vai ser comercializado, né? Uhum. E você tem que pensar em alguma coisa específica para, poxa, será que isso aqui vai ser difícil de reproduzir no molde? Eu não sei como é que faz essas coisas em larga escala, saca? Ou não tem nem que pensar nisso. Não, então, é tudo conversado com eles. Eles falam assim, ó, só faz, você tá livre. Alguma coisa ou outra eles falam, ó, que nem, isso aí eu não contei pra ninguém. Essa base foi problema. Essa base, até a base que eu fiz, que tá até ali, tá ali na frente, mas enfim, se você quiser depois eu pego. Ela era maior. Eu queria ver depois. Depois eu mostro, assim, a gente mostra aqui. Mas ela era maior. E eles viraram e falaram, ó, cara, você vai ter que sumir com 30% dessa base, porque ficou caro pra gente produzir.
A minha peça foi uma das que eles falam que mais daria trabalho em termos de custo. Aí eu tive que refazer parte dessa bolha, por questões de custo, entendeu? Então, assim, eles deixam você livre, mas eles vão dando os pitacos, ó. Então, isso aí ficou caro. Ó, isso aí podia ser melhor no sentido disso, daquilo. Eles vão te dando uma direção, né? A direção de arte tá aí para isso, né? Eles vão te direcionando. E assim, é até uma coisa que eles colocam na entrevista, né? Também falavam isso, como é que é o processo que você faz. Tem o pessoal que faz por digital, tem o pessoal que faz por tradicional. A Banpresto, ela não tem esse assim de, é só digital, só tradicional. Não, eles acolhem tudo, o cara faz como ele achar melhor. Até porque tem muitos escultores sênior deles, assim, sênior eu digo de anos, que só fazem no tradicional. Tem outros que fazem uma coisa meio híbrida. O cara do Zoro mesmo, ele faz uma mistura dos dois, assim, é muito da hora. Então, assim, até complementando aquilo, foi muito legal ter esse intercâmbio das culturas, né? Cultura do Japão, muito diferente. Eles são muito estudados, muito dedicados, muito exigentes também. Aprendi muita coisa com eles. E isso foi muito bacana. Mas, voltando até, você tinha perguntado, acho que eu fugi um pouco do assunto. Não, desse processo assim da larga escala, porque por exemplo, quando você mandou o figure para eles, ela estava desmontada, eu não sei como é, você fez ela por inteiro, totalmente, ou rola de encaixar? Ó, ela eu mandei semi-desmontada, depois eles desmontam mais. Que nem, ó, isso aqui sai, a própria base sai, o cabelo sai, e tudo são encaixes que a gente esculpe, né? O cabelo sai, e aqui acho que sai... Não, acho que não sai mais nada. Então, assim... Mas essa já é o produto deles. Já é um produto deles, isso. Mas eu mandei para eles praticamente, tipo, sem essa franja do cabelo, saindo a cabeça sai. Saindo a cabeça. Se não me engano, eu tinha feito um encaixe aqui para facilitar o meu molde, né? Para facilitar o meu trabalho. Como é feito em processo empresarial, tinha que ter sido feita alguma coisa, eu tinha que mandar cópias para ele, eu não podia mandar a matriz original. Quando eu ensino para os meus alunos, eu sempre ensino eles a fazer com uma massa que você pode endurecer, né? Para você não ter que fazer molde, que é um processo bem chato, para falar a verdade. Mas, nesse caso, como é uma coisa para se comercializar, eu fiz uma coisa mais para facilitar o envio, porque eles falaram, a gente se vira, a gente tem nosso processo, você manda como for confortável para você. Então, assim, como eu precisava mandar uma réplica, eu fiz a minha maneira, né? Algumas coisas eles aproveitaram, outras coisas não. Mas, assim, sim, eu poderia mandar assim para eles? Poderia, mas como eu já esculpi separado as coisas, então eu já fui enviando embrulhadinho, assim, né? E, inclusive, assim, teve que ser uma puta embrulho resistente para mandar pro Japão. E essa que você mandou era a sua original zona, a que... Exato. Tá lá na Banpresto, em algum lugar, tá com eles. Era o paciente zero aí. E ela não voltou. Não, é deles. Eles compram o protótipo. Caramba. Eles compram o seu protótipo. Confiam que você... eu fiz os moldes, eu não vou fazer mais nada com eles, né? Claro. Tanto que, coisa que foi engraçada, cara, é que essa Shirahoshi, ela já foi pirateada antes mesmo da Banpresto lançar oficialmente. Cara, eu tava vendo outro dia um figure do Ruffy numa forma nova que ele tem, que eu queria muito, assim. E aí você procura, você acha os similares, né? Só que só de olhar a foto, você já vê, assim, que, tipo... Não é a mesma coisa, saca? Aí não tem como. Eu prefiro ficar sem, saca? Do que ter o pirata, né? Porque eu acho que tem uma distinção assim. Ser pirata é uma coisa. Tem o figure, que você esculpiu, e alguém foi lá, roubou, pegou o molde, sei lá como, e fez uma versão pior. Pô, isso aí é vacilo. Outra coisa que eu acho que é menos pior, né, mas que ainda é pirataria, é
o cara não tem a licença para fazer o figure, mas ele fez. Ele esculpiu uma parada original dele e botou para vender. É errado? Mas acho menos errado do que roubar o trabalho que já está para comercializar. Mas é só... Não, isso... É legal que você tocou num ponto que até as pessoas me perguntam muito, assim. As pessoas perguntam muito, mas para comercializar, como é que você faz? Cara, em teoria, eu não posso comercializar um personagem que não é criado por mim. Sim, uma coisa é você ensinar, outra coisa é você fazer uma fábrica de vender Shirahoshi, sabe? Mesmo que eu invente outra, essa aqui não é da One Piece, essa aqui é uma versão nova. Não, mas eu não tenho direitos do One Piece. Exatamente. Então, eu não poderia. Nem você falou, claro, é menos mal, né? Mas assim, não poderia. Agora, isso aí de pegar uma que já foi realmente fabricada, industrializada por uma empresa e fazer um Xerox, aí realmente zoado. Eu prezo muito por produtos originais mesmo, né? Pode parecer meio paladino isso, mas quando você tá no meio, você tem que valorizar. Não, mas eu acho que a galera que curte figure mesmo não costuma comprar os similares, assim. Eu acho que figures não licenciados, originais, eu acho que a galera até consome mais. Eu não tenho nenhum. Às vezes eu vejo alguns assim, falo, pô, seria maneiro ter isso. Uns chineses, assim, sabe? Aqueles que têm quase 60 centímetros de altura. É bem maneiro, é muito caro, né? Eu nem posso ter, mas não é licenciado. O cara inventou e vendeu e pronto, não tá nem aí. Mas é como eu falei, tá errado? Tá, mas não tá roubando diretamente um produto que já existe. Mas eu acho que a galera do figure preza por isso, saca? Agora tá complicado por causa do dólar, a conversão, tá difícil manter coleção, mas... E essa figura ainda ela é barata, assim, ela é... Assim, eu sei que a situação é complicada, mas ela foi, na época, comercializada a R$160. Não é uma figura cara, assim. Tem figure de One Piece. Se for ver, eu não sei se a Tsumi tem direitos do One Piece. A Tsumi é uma empresa... A Tsumi tem, né? Que eu já vi também, os figures são... Verdade, a Tsumi tem, eu tava confundindo com outro. A Tsumi tem, então, são caríssimas as peças de One Piece. Mas, R$160 você pode ter uma figura bonita, assim. A One Piece faz umas figuras foda, assim. Dragon Ball, One Piece. E não é caro. Cara, e lá no Japão é muito barato. E lá no Japão eu comprei um figure do Barba Negra, ele tá até aqui atrás, dá pra ver. Tá atrás da minha cabeça. Eu não sei que eu tô com óculos, não tô enxergando. Ele estava usado, assim, ele estava sem caixa nem nada, e aí eu fui comprar, e a menina chegou e falou, poxa, tem certeza que você quer? Ele tá usado, ele não tá muito bom. E o figure tá em perfeito estado de conservação, e eu paguei, cara, 800 ienes, assim, 800 ienes, quando eu fui na época não era nem R$15. Então... compensa. Sim, tem... Lá você procura, você acha muito figure muito bom por até 1.500 ienes. 1.500 ienes na época que eu fui, tava 35, 30 e poucos reais, saca? Então, valia muito a pena. Essas figures, eles me falaram, né? Elas foram desenvolvidas para, a princípio, eles lançarem naquelas maquininhas que nem tem no Toy Story, sabe? De pegar assim com garra. Tem muito lá, tem muito disso. E assim, ele falou, vai lançar, inclusive tem até aqui a caixa dela, lança na caixa, né? O cara vai lá e vai nas maquininhas para pegar a caixa. Inclusive, até uma coisa legal da caixa que vem explica que foi feito por mim, né? Tá aqui Bruno Moss, Model Sculptor. É legal isso da Bom Preço, eles dão crédito ao artista. E assim, o primeiro review que eu vi dessa minha peça foi de um cara um japonês, né? Que ele filmou as tentativas dele, ele teve 16 tentativas de pegar lá, porque acho que eles gostam, né? Um game, né? De certa forma. E é barato, uma moedinha. É barato. Eu joguei um lá, era 100 ienes. Eu tentei pegar uma pelúcia para minha namorada, mas não consegui. 100 ienes,
para eles é R$ 1. Sim. Não é a equivalência certa, mas você joga 3 vezes. Então, pô. Para esse cara acho que valeu a pena, porque ó, foi 16, então foi 16 moedinhas, assim, né? 16, ou seja, então, 1.600 ienes, algo assim, que ele... Eu sou ruim de matemática. Enfim, que ele pegou essa figure, então ele foi lá, se divertiu, eles gostam dessa parada e ele gostou. Eu vi pelos comentários, né, que ele gostou, porque eu não entendi nada do que ele falou. E pela tradução na descrição que ele fez, né? Mas eu já sabia que ia ser por essas máquinas. Eles falam que fica um mês nessas máquinas, algo assim, e depois vai para essas lojas de usados. E aí você acha fácil, assim. Inclusive, até queria mostrar aqui para vocês, né? Essa figure preta e branca é uma versão que só é fabricada no Japão para os japoneses e eles chamam até de edição limitada. Eles sempre fazem essa versão preta e branca por conta de remeter ao mangá, né? Pelo que eu acredito. E não, essa não é comercializada no resto do mundo. Essa daqui eles mandam para o mundo inteiro. Essa outra eles não mandam. Até achei bacana. E eles me mandaram alguns exemplares e falaram, ó, top para você, assim, você é merecido e tudo mais. Você faz se você quiser. E, inclusive, eu quero presentear aí o canal, presentear aí você, Felipe, para você poder... Isso! Essa aqui, inclusive, ela é edição limitada para você sortear para os seus inscritos. Aí alguém pode ter a Shira Roshi esculpida pelo brasileiro. Caraca, vamos fazer o seguinte, então. A galera, para ganhar, tem que ir no teu Instagram, né? Quando sair o vídeo, vocês que estão vendo o vídeo agora, vai no Instagram do Bruno, ó, o negocinho tá em cima ali do quadradinho dele, o Instagram dele, vai ter um post lá falando aqui da nossa conversa, e aí quem comentar tá valendo, pode ser, Bruno? Beleza. Vamos deixar aqui o Instagram da escola, até, né? Que é o que eu uso. Até eu tenho um pessoal, mas eu uso mesmo o da escola, a Arcadia 3D, né? Em cima do seu quadradinho aí eu já botei tudo, Bruno. Pode ficar tranquilo. Não vai ser difícil pra galera te achar. E muito obrigado, cara, por ceder isso aí pra galera. Caraca, ainda vai ser autografada. Que isso? Sim. Não sei se vale muita coisa, mas vai ser legal. Vale, o maior figure maneiro que não é comercializado aqui, autografado pelo escultor. Fala sério. Eu vou comentar lá. Pra querer ganhar, né? Vou querer ganhar, vou querer participar. Legal, Felipe. Mas é o que eu posso fazer, cara. Uma coisa que você comentou, até você pensou assim, o que você tirou de bom da competição? Eu falei muito da entrevista, né? Teve o documentário. O documentário, ele fechou no dia da premiação. Os caras fizeram uma coisa ao vivo lá, então foi uma entrevista no susto ali, né? Uhum. E o host lá, né, que era... eu não entendi se era um programa da Banpreço na Crunchyroll ou se era um programa da Crunchyroll com colecionáveis, mas depois eu não estava entendendo, né? Depois eu entendi que era uma produtora e era um cara que ele fazia esse tipo de coisa para empresas em geral de publicidade, né? E aí ele era o host dessa situação. Então ele estava lá entrevistando, até ele falou, como que você conseguiu, como que você se tornou um escultor master? Foi com essas palavras que ele falou para mim, como que você se tornou um escultor master? A Master Sculpture, ele falou em inglês, né? E aí eu fiquei viajando com isso. Na hora lá eu respondi, estudo e tudo mais, mas eu voltei muito com isso na cabeça. E isso que ele falou foi justamente o que me inspirou para fazer justamente um treinamento para dar esse nível master para os alunos. Tanto que o meu treinamento principal, né, meu treinamento completo se chama Master. Foi por causa desse cara aí que ele me deu esse insight, assim, né? Como que se torna um escultor master, né? Então, até na minha parte dos cursos, na minha parte profissional, nisso contribuiu, assim, eu voltei muito com isso na cabeça. E aí já comecei a estruturar ainda mais o meu método para passar tudo que eu sei.
Ou seja, foi fantástica assim, a competição. Foi uma coisa que expandiu diversos cantos da minha vida, assim, se é que assim a gente pode falar. Não, deve ter sido uma experiência alucinante, cara. Muito, muito maneiro mesmo a parada toda. E não sei se você pode entrar nesse assunto, mas a sua figure que eles comercializam, você recebe algo por cada Sim. negócio vendido? Ó, é legal falar sobre isso. Eles, apesar de eu estar na competição, eles contrataram a Figure como se eu, assim, os 12 participantes do One Piece Dragon Ball receberam como se fosse um trabalho para uma empresa. Uhum. Então, assim, porque eles é o que você falou antes, eles compraram o protótipo, né? Exato, eles compram o protótipo, então eles me pagaram pelo serviço. Assim, se eu não ganhasse nada, eu já teria recebido pelo serviço. Depois teve o prêmio, e foi, como o próprio nome diz, um prêmio. Mas, assim, a questão é, o trabalho foi pago, então eu não recebo por dia, assim, sempre pinga um pouquinho na sua conta. Sim, entendi. E esse tipo, inclusive, de contrato é um dos que é mais cilada para as empresas, assim. Então, esse tipo de coisa o pessoal já me perguntou isso, você recebe pelas vendas dela? Não, nossa, se fosse, eu tava muito feliz. Mas, não, eu não recebo pelas vendas. Todo contrato com o escultor é pelo projeto. Se fosse pelas vendas, nossa, infelizmente não existe nenhum escultor assim tão popstar, assim, para eles quererem a presença do escultor como, sabe, tá atrelado à marca. O próprio Eric Souza é um escultor bem famoso, eles quiseram que ele estivesse presente em outros projetos deles, mas é trabalho fechado. Você foi pago e é isso, produziu o figure e agora é com a gente. Não, Segue a vida. Faz sentido, mas, pô, muito, muito, muito maneiro mesmo. Mas, Bruno, mostra aí uns originais teus, umas outras paradas aí, pô. Beleza. Vamos pegar aqui algumas coisas. Então, vou mostrar algumas coisinhas aqui, vai. Esse Vegeta é uma peça que eu fiz para mim, assim, e na verdade, assim, essa peça, para mim, entre aspas, né, foi para um aluno, numa época que eu fazia mais aulas particulares e tal, né, ele queria desenvolver um Vegeta, eu fiz junto com ele. Então, saiu, no fim das contas, era uma peça para aula, né? E o Vegeta, ele é o meu personagem masculino favorito de Dragon Ball. É ele. Então, eu tinha que fazer um Vegeta. É ele e a Android 18, né, que é a minha personagem favorita de Dragon Ball. São eles dois, né? Eu sempre elenco um masculino e um feminino, né? Eu sempre gosto mais dos bad guys, assim. Tanto que outra figura aqui que tá aqui, que eu peguei, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, é esse Ikki. Não sei se vai aparecer aqui na câmera. Caraca, são tão enormes, né? Qual o tamanho desses dois? Mais de 20. O Ikki tem uns 30 e... Acho que o Ikki tem 40 centímetros, tem uns 38, assim. Caraca, tá muito maneiro. Tá muito maneiro o Ikki. O Vegeta também. Deve ser muito louco você. Eu vou esculpir o meu personagem aqui pra botar na minha estante. Quanto tempo você demora para esculpir um figure desses? Um figure desses, assim, né? O Vegeta, ele é um pouquinho menor, né? Ele, apesar de ele estar na mesma escala, né? O Vegeta é baixinho. Ele tem aqui uns 30 e poucos centímetros. Cara, se eu pegar pra valer mesmo, dá para fazer em umas 20 e poucas horas. A gente fala em horas, né? Eu gosto de fazer com mais calma. Assim, eu gosto de fazer assim... Eu pego e, como eu não tenho um tempo assim tão... nossa, você tem aí 30 horas sem parar, até porque nem é bom fazer isso, né? Mas só na massa, assim, dá pra fazer umas 20 horas ou em uma semana, assim, fazendo com calma. Para mim, que eu já sou profissional, né? O que eu falo para os meus alunos depende da complexidade da escultura. Peças que eu ensino no meu curso de iniciante são peças que dá para o cara fazer em uma semana. Tem um aluno que ele fez lá a peça que eu sugiro, né? Que é essa aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Não é mundo de mangá e anime, mas enfim, vale comentar, né? Essa Batgirl aqui, o pessoal faz em uma semana no meu curso.
E ela é menorzinha, né? Ela é menorzinha e tudo mais, mas, tipo, dá pra fazer mais rápido. Os materiais são acessíveis, assim? Tipo, existe aqui no Brasil para comprar, legal? Sim, existe, dá para você. Assim, o pessoal fala, dá para comprar numa Calunga? Não dá para comprar nesse nível de acessível, mas os fornecedores de massa, eles têm site, eles vendem para o Brasil inteiro. Hoje em dia é tudo online, né, cara? Hoje em dia eu pelo menos, por exemplo, eu até vou na banca comprar, sei lá, quadrinho, mangá, mas os mais caros a gente espera a promoção da Amazon, né? Sempre assim. Então, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas é a mesma coisa com massa. Massa eu compro tudo pela internet, entrego o Brasil inteiro. O pessoal vai falar, pô, mas não tem na minha cidade, eu moro no interior. Tem importância, cara. O fornecedor, ele importa até para fora do Brasil, ele importa. Então, é fácil de conseguir. Esse material, ele se chama oil clay, né? Que é basicamente uma massa sintética feita à base de cera e de óleo. E aí ela é fácil de mexer, ela é gostosa assim, de trabalhar. E porque eu tô vendo, tem uns cinza e tem outros meio amarronzado. É a diferença na massa? Nesse caso, sim, mas muitas vezes simplesmente o fabricante escolheu fazer de outras cores, mas é igual, a mesma coisa. Mas normalmente são de fabricantes diferentes. Esses em si que você viu, né? A Batgirl aqui e o Ikki e o Vegeta são de fabricantes diferentes. E às vezes uma densidade diferente, tem alguns que têm uma densidade mais média, tem alguns que têm uma densidade hard, né? Falar hard assim, mas é porque é hard, tá escrito hard, né? É uma densidade maior, outros são bem molinhos, né? Parece massinha, que o pessoal fala, só que não fica farelenta, né? É uma massa que ela tá sempre flexível. Por exemplo, se você fosse pintar esse figure aí do Ikki, ele tá pronto para isso? Ou não? Ele precisa de um tratamento? Ó, como essa peça foi feita numa massa mais estável, eu posso pintar sem medo, tanto com pincel quanto com aerógrafo. A questão ele está sempre flexível. Essa massa ela não seca, você pensa, nossa, mas que bosta. Ela é ótima para a gente, literalmente, estudar, aprender a fazer, e aí você tem dois caminhos. Ou você pode tirar molde, o que eu acho, se você quer fazer uma coisa só para você é besteira, ou você usa um outro material que é um pouco mais caro, um pouco mais profissional, que você pode endurecer. Ou você pode... igual a gente tem na prateleira aqui. Vira um plástico, inclusive é uma base chama polymer clay, né? É uma base de plástico que tem nele mesmo. Então, assim, eu ensino nesse material que ele é mais... Ele é reutilizável, essa é a parte boa. Aí você fala, mas você não vai querer desmanchar esse Ikki? Eu não vou, porque eu gosto de manter eles na massa também. Mas já tem muito... Ele tá aí durinho, pronto. Ele tá aí duro, pronto, mas se você quiser mudar alguma coisa, ele tá maleável também, é isso? É que nem o Museu de Cera. O Museu de Cera, se você pegar um maçariquinho, se pegar um fósforo, você danifica, né? É a mesma... Apesar que aqui, ó, se eu pegar um maçarico... Não acontece nada, porque a massa reage ao calor. Caramba! Ela reage ao calor. Então, assim, ele fica estável. Se eu quiser pintar, eu pinto e esqueço ele. Coloco ali no expositor, e aí coloco na prateleira. Ou eu posso desmanchar. Se agora eu enjoei, eu quero fazer ele com a mão para baixo. Eu posso mexer e remodelar e arrumou. Eu posso estar sempre tendo uma figura que eu vou brincando com ela, eu vou remodelando. É uma coisa bacana também. Essa peça aqui, eu trouxe ela porque ela dava esse mesmo exemplo. Ela é uma criação minha. Deixa eu pegar ela aqui. Eu gosto muito de RPG. Aí, eu fiz uma personagem que é uma guerreira bárbara, né? Num estilo anime. Ela tem um estilo meio anime, assim, mas uma coisa mais minha, assim. Ela mistura um pouco a animação Disney com traço nipônico, né? Ó, não sei se vai dar pra ver aqui, ela tem uma carinha de anime. Mas, e o cabelo, eu gosto muito dos cabelos de anime, né? Cabelo de anime e mangá, pra mim, o top de anime é cabelo. Tanto que eu gosto dos personagens femininos por causa do cabelo. Eu acho o cabelo incrível. Então, essa é uma peça que eu já mexi e remexi umas 1000 vezes. Eu não terminei ela. Ela tá bem crua ainda.
mas porque eu já fiz várias poses, eu já... você vê que é outro tom de clay, né? Às vezes eu gosto de fazer umas brincadeiras de uma massa de uma cor e o cabelo de outra, porque é melhor para mexer, ou porque dá um destaque. Os olhos, às vezes, quando eu vou deixar só na massa mesmo, eu faço de outras cores também. É bacana essa massa, é isso. Você pode tanto fazer para uma empresa, para prototipagem, você pode fazer para você aprender, você pode fazer para você se divertir. É muito bom para isso, assim. O pessoal fala que é super relaxante, e é mesmo. É muito relaxante esse processo. A gente acaba fazendo os personagens favoritos. Quando eu era criança, eu nunca pensei que eu ia fazer um Vegeta. E era briga na escola para ver quem que ia ser o Vegeta nas brincadeiras. Qual a maior que você já fez de tamanho, assim? Vamos lá. Ó, de tamanho, eu já fiz alguns bustos, né? Busto mesmo, 1:1. 1:1 é tamanho real, né? Eu acho, como o pessoal aqui conhece de colecionável, acredito eu, então já dá para falar isso, porque às vezes o pessoal não sabe o que quer dizer escala, né? 1:1, só contextualizando o tamanho real, né? Esses aqui, ela, por exemplo, ela não conta porque ela é gigante, né? Mas ele seria tipo 1:5, 5 vezes melhor do que o Vegeta seria, né? Considerando que o Vegeta ele é meio Wolverine, assim, ele é meio com anão, né? Eu acho que ele é baixinho, Ele é baixinho. Mas as maiores que eu já fiz foram bustos, né? Que vai, sei lá, da cintura para cima, tá, réplica real. E também já fiz alguns cenários, né? Que nem teve uma vez que eu fiz, eu sempre comento isso. Eu não sou muito fã de fazer cenário, mas eu já fiz. Teve um cliente uma vez que ele pediu uma encomenda de um cenário do Kamen Rider Black, né? Quem é aí anos 80 e 90 vai saber do que eu tô falando. E eu nunca tinha feito aquele tipo de coisa específica até esse cliente, que era um cenário lá quando o Kamen Rider encontra o Shadow Moon, né? Que é o rival dele e tudo mais. E é uma caverna, e ele queria simular exatamente o estúdio, ele queria uma parada como se fosse aquele gelo seco, ele queria que tivesse uma luz lá, que tinha... Mas isso está falando em escala reduzida. Escala reduzida, escala 1:6. Só que, puta, um cenário em escala 1:6 é um negócio gigante. Nossa, era um negócio assim, cara, é uma mesa, assim, não dá nem para mostrar, assim, é muito grande. Ele aqui, porque ele foi peça única, assim, foi tipo, top. Para um cliente meu lá do Amazonas. Mas, enfim, ele queria para expor colecionáveis que ele já tinha, né? Tanto que, e assim, foi uma peça bem grande. Tanto que eu não mandei por correio, teve que ser por transportadora. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, por exemplo, eu adoro figure, estátua, né, estático, mas eu também curto muito alguns, assim, articulados. Você trabalha com isso? Você faz? Ou você não acha que é uma parada maneira, não curte? Eu em si, eu tenho inclusive alguns articulados, né? A gente sempre começa a colecionar, acho que pelos articulados, né? Mas eu não gosto tanto. Eu até conheço o processo, mas não me agrada o processo de articulados. Então eu foquei mesmo nas estátuas, nas estatuetas. Articulado, ele é um processo, inclusive, muito mais trabalhoso, assim, absurdamente trabalhoso. É bem matemático algumas coisas, mas, assim, você tem que gostar realmente, né? Quando fica muito nessa parte de coisas muito inorgânicas, começa a me estressar um pouco. Então, assim, a parte de articulado também eu acho bacana quando você vê assim, um articulado. Sempre preferi estátua, assim, mas eu particularmente não trabalho com articulado. Eu gosto, então eu foquei assim, eu foquei no que eu gosto, eu foquei em estatuetas, né? E inclusive de coisa de personagens, porque eu já fiz coisa que não é personagem, né? Inclusive, um trabalho mais ou menos recente que eu fiz foi para um programa do SBT, o Fábrica de Casamento. Não sei se você já ouviu falar. Se eu vou falar isso, a galera vai me zoar. Eu vejo muito Fábrica de Casamento com a minha sogra. Eu assistia também. Eu assistia porque
Era um horário que eu tinha ia eu e minha esposa na casa dos meus pais, então a gente tava por lá, a gente acabava vendo. E aí tu fez um negócio com bolo, foi o quê? Até todo mundo pergunta isso, se é dos bolos, mas não foi para bolo. Foi assim, tinha uma participante que eles queriam fazer uma parada lá com o corpo dela, porque assim, tinha uma coisa que na participante, acho que ela era muito gordinha e ela não gostava do corpo dela, e ela virou, tipo, fitness, queriam enaltecer isso de, ó, como você está bem agora com o seu corpo, olha como você é hoje. Então eles queriam uma réplica perfeita da personagem, nossa, da participante, com o rosto dela e com o corpo dela atualmente, né, quando eu fiz o trabalho. Você fez um figure dela, da noiva. O figure dela, exatamente. E foi uma coisa assim, legal, faço. Para quando que vocês querem? A gente quer para sexta. E era quarta. Não acredito, gente! Posso ir perto? Claro! Vamos chegar perto para você ver. Eu virei à noite, assim, acho que foi o trampo que foi um pouco complicado, porque é difícil fazer rosto de pessoa. Ainda mais pessoa normal, assim, pessoa que não é celebridade, assim, é mais difícil. E fazer rápido, né? Tipo, foi literalmente, eu acabei e a gente foi no carro para levar lá pro negócio do SBT. Cara, muito maneiro, Bruno. Adorei o papo, muito obrigado mesmo. Tipo, também, foi sensacional aí. Seu trabalho é muito maneiro e eu espero que, né, dê uma força aqui, que você consiga uns alunos aqui com esse vídeo. Eu vou ser bem sincero, fiquei interessado, assim, saca? Porque esse negócio de figure é um negócio que eu acho muito legal. E você parece ser um ótimo professor, muito habilidoso, então, pô, obrigado. Tomara que role aí. Eu agradeço o convite. O pessoal que aproveitando que tem as redes sociais aqui no Instagram, eu procuro postar sempre todo dia alguma coisa. Faço box de perguntas. Tem um canal no YouTube também. Eu faço live toda semana falando de escultura, falando de personagem. O foco é escultura, né? Mas vira e mexe a gente traz uma coisa ou outra extra, assim. Provavelmente eu também vou falar desse nosso encontro aqui, que foi muito bacana. Gosto de falar de coisas que eu gosto de ler, que eu gosto que eu consumo também de série. Então, assim, One Piece eu atualmente não estou acompanhando, mas gostava muito, assim. Então, se fosse um canal de, sei lá, de My Hero Academy, aí eu ia boiar 100% porque eu nunca assisti. Mas o One Piece eu conheço alguma coisa, assim, eu posso dizer que eu conheço, que eu gosto. De todos esses, sei lá, esses 4 que eu falei, que são os meus favoritos, o One Piece, apesar de estar em 4, é o que eu acho mais criativo de todos esses. Muita criatividade. O seu canal é muito bom, cara. Você é realmente perito nisso, assim, sei lá, talvez no Brasil você seja mais perito. Não vi ninguém assim que conhece tanto. Obrigado. Eu tento. Eu admiro muito pessoas como você que pegam o canal. Mas, inclusive, se eu tivesse, eu mandava para você, mas é que eu não tenho todas. Né, para você voltar a ler One Piece, porque nossa edição brasileira, né, que eu traduzo desde o volume 47, a gente só está um volume atrás do Japão. Então a gente está quase encostado. Ainda tem sessão Faça a Sua Pergunta, cara? Eu adorava a sessão Faça a Sua Pergunta. Tem, sempre tem. É do original, né? Acho que aqui esse Faça a Sua Pergunta era uma adaptação que eles fizeram com o original, que é SBS. Aí na edição atual, a gente manteve o S, o B e o S, e a sigla ficou Sempre Bom Saber. Ah, legal. Eu adoro essa adaptação. Mas tem ainda, todo o volume está lá. Tinha, até assim, não tomar muito seu tempo, mas tinha um mangá que eu adorava, que o cara falava assim, oi, Shiroda, desenha com a mão esquerda. Ele ia lá e ele desenhava um Luffy com a mão esquerda. Desenha com o pé. Ele desenhava com o pé. Tem um que é com a boca. Puta, muito bom, cara. Isso assim, dos autores, eu acho que disparado o Shiroda é o melhor, como autor, como pessoa. Até é redundância a gente encher a bola do Oda, assim, mas eu não acho demais, assim. Isso é até o que eu falei na entrevista para eles. Eu falei, pô, eu hoje em dia, assim, não acompanho tanto,
Mas eu gosto muito de outros trabalhos, outros mangás também, mas ele é o melhor autor. O melhor, assim, como pessoa, como criativo, ele é o melhor, assim, disparado. Bruno, valeuzaço, foi incrível mesmo. Eu agradeço. Sério, aí, Felipe. seu trabalho é fantástico. Espero que a galera aí vá para suas redes, conheça bastante, arranje alunos novos e Obrigado. considerações finais aí. Dá o seu recado, fala o que você quiser. Casa é sua, manda aí. Valeu. Felipe, sempre que você quiser também aparece lá nas nossas redes, também Instagram, YouTube, Facebook, estamos aí participando. E eu convido o pessoal, então, a realmente botar a mão na massa. Mesmo que você nunca tenha feito nada, conheça aqui os cursos da Arcade. Você pode sair totalmente do zero, fazer seu primeiro personagem até uma semana. Como a gente comentou aqui, os materiais não são difíceis de achar e o investimento é realmente muito barato, assim, não é porque a gente está comentando aqui nem nada, mas não é difícil de você fazer um curso de escultura e ainda tem esse acesso vitalício aí. Começa pelo Start, que é o meu curso de entrada, e depois você vai subindo aí os degraus aí, como eu chamo, né, jornada das esculturas. Para você fazer um personagem como o Vegeta, você não vai começar a fazer logo de cara. Você vai fazer um personagem mais simples primeiro. Você pode pegar aí e começar a modelar com a Arcade. Pode contar comigo, estou sempre aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Agradeço aí vocês estarem acompanhando aqui também o canal, prestigiando aí o Felipe sempre nos conversa aqui, trazendo sempre um pessoal bacana. E peço que você continue fazendo esse trabalho, cara, sempre trazendo gente legal, gente que tenha contribuído aí com o One Piece. Eu falei, estou me afastado, mas é uma obra muito bacana mesmo, não pode deixar morrer isso nunca. Não, cara, você está eternizado como alguém ligado ao One Piece, porque você fez uma escultura oficial, comercializada, muito foda, sabe? Trabalho incrível e valeu mesmo aí pela entrevista, que foi sensacional. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Não deixa de visitar as redes, as mídias do Bruno, conhecer a Arcadia 3D. E é isso aí, galera. Bruno só tem uma tradição aqui que eu sempre termino meus vídeos com beijo, me liga, então você vai ter que participar também. Então vamos lá. 1, 2, 3 e beijo, me liga. Beijo, me liga. Fui! Falou!